Boa noite a todos. Mais uma terça-feira, agradecemos a presença de todos. É um prazer recebê-los aqui. Vamos dar início então aos nossos trabalhos desta noite. Primeiro temos alguns recados, né? Agora no mês de setembro, o nosso lar, né, a creche Nosso Lar está promovendo a parmejana. Quem já comprou, quem já experimentou das outras vezes, sabe o quanto é bom, quanto é bem feito. Então, é uma parmejana que acompanha arroz, serve 2 pessoas, ao preço de R$90. Aí os vouchers são vendidos diretamente na secretaria, ou pode falar com a Marilza também, aqui no lar. Então, já estão à venda para o dia 24 de setembro, é um domingo, para retirada. Aí vocês vêm, retiram o seu kit, levam para casa. Fala que serve 2 pessoas, mas dá, acho, 3 até 4, dependendo da quantidade que a pessoa se alimenta, serve bem, também. Outro recadinho, o nosso lar, né, é uma creche que sempre precisa de auxílio, de ajuda. A gente faz esses eventos para poder arrecadar, para pagar os funcionários, para manter o funcionamento. São mais de 300 crianças lá. Então a gente está com uma ideia nova agora, que a partir do mês de setembro, e aí todos os meses em diante, vamos pedir algum tipo de alimento, quem puder colaborar, contribuir, trazer aqui na casa, e a gente vai direcionar ali para a creche. Então, para esse mês de setembro, quem puder colaborar, a gente vai estar pedindo o feijão. Não importa a quantidade, vocês podem trazer aqui a partir da próxima terça, deixa aqui com a gente, será direcionado ali para a creche. Aí no próximo mês a gente vai direcionando os alimentos mais que estão em falta lá. Mas então para o mês de setembro, quem puder contribuir com a gente será o feijão. Mais algum recado, Bic? Lembra? Então hoje, gente, a nossa palestrante é a Nilzeli. Ela vai falar sobre a liberdade. O que será que vai dizer sobre a liberdade? E que liberdade é essa, né? Então, para dar início, eu vou fazer a prece inicial. Queridos irmãos e irmãs, vamos elevar nosso pensamento a Deus, ao nosso Mestre Jesus, agradecendo a espiritualidade amiga, trabalhadora desta casa, que já preparou esta noite, que sabe o que cada um daqui mais necessita, o que cada um veio buscar, e que se realmente for para o nosso bem, para o nosso merecimento, que a gente consiga levar a paz, o equilíbrio, a vontade de se melhorar dia a dia, pouco a pouco, cada um a seu tempo, nessa jornada de amor, de luz, traçadas pelos ensinamentos e exemplos do nosso Mestre Jesus, esse caminho que só leva à perfeição. Todos iremos chegar lá, cada um a seu tempo, cada um a sua forma, mas todos iremos chegar. Sejamos gratos por mais esta noite, que saiamos daqui bem melhores do que chegamos, levando a paz e a tranquilidade aos nossos lares. Que assim seja. Nilzeli, por favor. Boa noite, amigos. Muita gratidão, né, por me receberem aqui, pela confiança. Eu sou uma aprendiz de palestrante. Eu trago meu roteirinho que é para não errar nas citações das obras do Evangelho, enfim. Hoje, para a gente falar sobre liberdade, a gente precisa falar de uma outra coisa. Para a gente poder alinhavar ali a ideia e chegar a uma conclusão que faça sentido, né, para a gente sobre liberdade. Você tem que falar de progresso. Então, progresso, que o sentido, a definição é caminhar para frente, é prosseguir, é tornar-se maior ou melhor, incorporando coisas novas ou mais modernas. A gente vai guardar essa definição, lembrando só uma coisinha.
nos criar. Né? Qual foi o objetivo de Deus ao nos criar? Resumidamente, a gente evoluir. Né? Então, esse incorporando coisas novas ou mais modernas, dá a impressão de assim, puxa, mas o Evangelho é tão antigo, né? Será que ele não nos ajuda? Né? E a gente vai falar um pouquinho depois, tomara que faça sentido para vocês, por que se incorporando coisas novas ou mais modernas? Né? E a definição de liberdade, a gente também ter claro isso. É a reunião dos direitos de uma pessoa. É também o poder que um cidadão possui para praticar aquilo que é de sua vontade dentro das limitações estabelecidas pela lei. Então, quando a gente diz assim, mas eu tenho livre-arbítrio, eu tenho a liberdade, a gente tem que entender, né, que essa liberdade nos dá sim um poder. Mas um poder para praticar algo de acordo com a vontade. E qual é então o estado dessa vontade? Como é que nós exercemos essa vontade? É isso que vai determinar se de fato ou quanto a gente tem de liberdade. Né? A gente vai entender um pouquinho também de onde vem essa questão da vontade. E lembrando, limitações, dentro das limitações estabelecidas pela lei. Pela lei dos homens, pela lei social, sim, mas principalmente pelas leis divinas. É disso que a gente vai falar um pouquinho. Né? Lembrando alguns pressupostos espíritas, né? Quem somos, o que estamos fazendo aqui, de onde viemos, para onde vamos, sem nós termos essas questões respondidas, fica um pouco difícil a gente falar, então, de progresso e de liberdade. Né? E o Espiritismo justamente nos auxilia nessas respostas. Lembrando que o Espiritismo é também o Consolador prometido por Jesus, né? Que viria esclarecer o que Jesus falou e ensinar as coisas que Jesus não pôde deixar naquela ocasião, porque naquela época as pessoas, a humanidade, né? Alguns de nós talvez até estivéssemos lá, vai saber, né? Talvez não estavam ainda preparados para alguns dos conceitos que o Espiritismo nos traz, e todos eles, todos os princípios espíritas, conforme e de acordo com o que Jesus nos deixou. Né? Então, sem a gente entender da existência de Deus, da imortalidade da alma, que somos espíritos, que viemos então para evoluir pelos nossos próprios esforços, fica um pouco difícil a gente falar dessa liberdade, desse progresso, dessa liberdade. Está claro para todos nós essas questões que são, inclusive, princípios espíritas. Está claro para a gente que é da lei que a gente veio, então, para realizar esse progresso, essa evolução, pelos nossos esforços. Para quem isso não fez sentido, procurem a casa, vou fazer propaganda, né? Procurem a casa tem estudos, as obras básicas, e é muito importante a gente estudar o Espiritismo, porque senão a gente fica batendo a cabeça, desculpa o termo assim, né, meio livre, com o Evangelho. Porque a nossa maior angústia é a gente saber da teoria do Evangelho e não conseguir praticá-lo. Então, muitas vezes, a gente quer praticar o Evangelho. E por que é que a gente tem tanta dificuldade? Por que o Evangelho, a prática do Evangelho ainda é um desafio para a gente? Justamente porque em alguns pontos do Evangelho, a gente precisa aprofundar sobre aquilo que Jesus nos falou. Então, sem esse aprofundamento, fica complicado. Quando ele nos fala da pluralidade das existências, então a reencarnação é uma lei. Né? Mas tem quem não acredita. Acreditando ou não acreditando, é uma lei. É uma lei divina. Tem os que não acreditam? Tem. Um dia eles vão entender, um dia eles vão acreditar. A questão é que não basta acreditar.
imateriais no mundo, como reencarnados. É justamente esse o mecanismo divino para o progresso. Sem isso, a gente não progride. É por meio, e é interessante que quanto mais a gente estuda sobre o progresso, a gente vai perceber que não é na relação que a gente tem com o prédio, com as cadeiras, com as mesas, com esse microfone, não é na relação que a gente tem com o que é físico, material, que a gente progride. Como que a gente progride? Na vida de relações, né? Então isso tem que estar claro para a gente, né? Isso está de acordo com a justiça divina. Então, lembrando que todos os princípios, o Espiritismo nos auxilia com os princípios a entendermos, respondermos essas questões relacionadas a nós, né? As conexões que o Espiritismo nos ajuda, vamos começar com a questão 609 de Livro dos Espíritos, onde Kardec pergunta, então, né, uma vez no período da humanidade, conserva o espírito traços do período a que se poderia chamar anti-humano? Mas o que eu fui? Quando que foi que Deus me criou? Como é que foi a minha trajetória? Eu tenho vontade de saber disso, né? E aí os espíritos nos respondem, conforme a distância que medei entre esses dois períodos do progresso realizado. Conforme essa distância, a gente conserva os traços intuitivamente, porque a gente tem todas essas experiências no espírito, né? Mas eles nos lembram o seguinte: nada se opera na natureza por brusca transição. E é muito importante a gente entender isso, para a gente compreender que o progresso não é algo rápido, né? Não é algo que se dá do dia para a noite. Assim, a gente tem mais paciência com a gente, o nosso progresso e com o progresso do outro, o progresso do próximo, que é tão importante na nossa relação e no mecanismo do nosso progresso. Né? A partir da questão 614, do Livro dos Espíritos, Kardec vai entrar, então, das leis morais. Nos lembrando, então, que a lei natural é a lei de Deus e que é única, verdadeira para a felicidade do homem. Indica-lhe o que deve fazer ou deixar de fazer, e ele só é infeliz quando dela se afasta. Por que é que nós não somos felizes ainda? Porque ainda não conhecemos o mecanismo das leis divinas de maneira a cumpri-los. Nós nos esquecemos. Mesmo aquilo que a gente já sabe, a gente às vezes se esquece, né? E por que somos infelizes, então? Quando nos afastamos das leis divinas. Mas eu não sei quais são as leis divinas, então eu vou ser infeliz por isso? Veja, a perfeição de Deus, a justiça divina, nos coloca à disposição cerca de 3.000 religiões para nos ensinar sobre isso. Cerca de 3.000 religiões, né? Fora outras maneiras que nós temos de compreender. O importante, nós que somos espíritos, que estamos aqui, é a gente perceber que há um caminho, é a gente compreender que há um caminho. Então, é conhecendo as leis divinas, que são eternas, que são imutáveis, que nós vamos avançar nesse progresso. Né? Lembrando que na questão 625, quando Kardec pergunta qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo. Guia e modelo. E a resposta mais curta do Livro dos Espíritos é de Jesus. Né? Então, a gente lembrar disso. Porque muitas vezes a gente, no meio do desespero, no meio da angústia, no meio dos desafios, doenças, problemas familiares, problemas no trabalho, os desafios da vida, as nossas necessidades, né? E todos os desafios da vida são as nossas necessidades. Se não fossem as nossas necessidades, não seria permitido que nós passássemos por isso. Faz parte da lei divina, né? E no meio de tudo isso, nós temos um guia e um modelo para nos guiar, para nos oferecer como é que eu devo agir, como é que eu devo falar, como é que eu devo pensar,
Como é que eu devo sentir? Né? E no meio disso tudo a gente se lembra de Jesus? A gente se lembra de pedir. E que bom que a gente se lembra dele para pedir. Né? Tá bom, é assim que a gente começa, é pedindo que a gente começa. Né? Porque a gente vai avançando nesse progresso e vai perceber que a gente tem muito mais a agradecer do que pedir. E é importante a gente lembrar que ele é guia e modelo. E aí vem uma perguntinha. O que Deus não nos deu ainda que poderia nos dar? Quando nós fazemos as nossas preces e nós pedimos. O que Deus ainda não nos deu e que Ele poderia nos dar? Vocês conseguem pensar em 10 coisas que Deus não nos deu? 5? 3? Se a gente for aprofundar nessa questão, a gente vai perceber que Deus já nos deu tudo. Agora é para a gente. Lembra? Pelos nossos próprios esforços nós vamos progredir. Né? E Jesus veio para nos falar desse Pai amoroso, justo, perfeito. Né? Veio para nos falar dessa relação que nós podemos estabelecer com Deus. Ah, mas eu não vejo Deus. Deus está tão distante. Deus, né? Vamos aprofundar a compreensão sobre Deus. E vai ficar muito fácil a gente se conectar com o Pai. Porque o Pai se manifesta o tempo todo. Como ele se manifesta? Ninguém ouve notícia de que Deus incorporou por aí, né? Ninguém ouve notícia de que Deus desceu à terra para fazer alguma coisa. Mas as leis dele são perfeitas. Ele se manifesta pelas leis. E nós estamos falando aqui de leis. Lei do progresso, lei da liberdade. Né? Então, quando a grande questão é que nós interpretamos ainda essas leis ao sabor das nossas paixões, da nossa realidade, da nossa pequenez, das nossas imperfeições. Então, a gente vai se tornar perfeito da noite para o dia? Já vimos que não. A gente vai melhorar abruptamente, conhecendo as leis divinas? Não acontece nada abruptamente. Mas sem conhecer, a gente dá um passo? A gente progride sem conhecer? A gente vai continuar não sabendo como seguir as leis divinas. Né? Quando, na questão 629, no item sobre o bem e o mal, ele nos lembra que a moral é a regra do bem proceder, isto é, distinguir o bem do mal. A gente já consegue distinguir o bem do mal? Isso é muito importante, porque a gente tende a achar que o mal é algo que existe, né? E tem gente que jura que vê o mal incorporado, inclusive, né? Quando a gente conhece as leis divinas, a gente percebe que o mal, resumidamente, porque se fosse falar do bem e do mal filosoficamente, historicamente, e daria um seminário ou um curso, sei lá de quantas horas. Mas, resumidamente, né? O mal é o bem ainda não praticado, ainda não exercido, ainda não conhecido. Então, nós, ignorantes, praticamos, ainda erramos, ainda cometemos aquilo que é classificado de mal. Por quê? Porque ainda não conseguimos fazer tudo como direcionado para o bem. Então, a gente ainda convive com isso. E ele nos lembra que funda-se na observância da lei de Deus, né? Fazer o bem quando tudo é feito para o bem de todos, porque então se cumpre a lei divina. Então, fazer o bem, lembrar que fazer o bem é fazer o bem para os outros. Né? Quando a gente fala de progresso, que é uma lei, a gente está falando, então, do progresso da humanidade, mas que a humanidade é composta de todos nós, não é isso? Então, como que a gente quer que a humanidade progrida sem a gente cuidar do próprio progresso? Isso é muito importante, né? Porque a gente pensa, mas esse mundo precisa progredir, esse mundo precisa evoluir, esse mundo precisa melhorar. O bem não existe no mundo, mas o bem existe em nós. Já existe muito de bem em nós, mas nós somos bons o tempo todo? Não precisa responder. Cada um sabe quanto de bem já é capaz, né, de pensar, sentir, falar e fazer. E a humanidade não vai ser diferente disso. Né? Então, isso nos ajuda também a aceitar essa humanidade da qual nós fazemos parte. Né?
será mais rápido se nós nos esforçarmos, porque isso está na lei divina também. Né? O desenvolvimento do livre-arbítrio acompanha o da inteligência e aumenta a responsabilidade dos atos. Isso está na questão 780. Enquanto não desenvolvido o senso moral, a inteligência pode se servir do mal. Por quê? Porque não desenvolvendo o senso moral, não tendo esse discernimento e, de fato, escolher o bem, a gente corre o risco ainda de praticar o mal. Tem muitas coisas que a gente gostaria de fazer melhor, não é? E não consegue. Por que a gente não consegue? Porque a gente não é bom o tempo todo, porque a gente não é, de fato, bom totalmente. Né? Quando ele vai nos lembrar também que o maior obstáculo ao progresso, o que é? Se eu fosse fazer aqui uma enquete, todo mundo aceitaria? Todo mundo faria ponto? O que impede então o nosso progresso? Egoísmo. Orgulho. A partir disso, vem os outros vícios morais. Né? Os principais são o orgulho e o egoísmo. Nos lembrando, então, na questão 785, ele nos lembra sobre esse obstáculo, ele nos lembra uma coisa muito interessante, que o progresso intelectual ele é mais fácil da gente efetuar. E, de fato, né, a gente tem aí uma série de instrumentos, ferramentas, formas, modos de a gente evoluir intelectualmente. E aí a gente diz assim, mas eu não tenho toda essa inteligência assim para desenvolver numa só reencarnação tudo que eu preciso intelectualmente. A gente não precisa se preocupar com esse limite. Né? A gente precisa se preocupar se a gente de fato está fazendo tudo o que a gente pode, todo o esforço que a gente pode fazer. Porque essa reencarnação é a oportunidade que a gente tem para isso. Então a questão é, nós estamos usando o tempo, os recursos, os instrumentos, os modos que estão à nossa disposição para evoluir intelectualmente, porque se nós não estivermos, mais para frente, nós vamos sentir falta. Porque esse progresso é muito importante também, mas ele é o mais fácil. O mais difícil é o progresso moral. E essa é a razão para a gente estar aqui reencarnado. A gente precisa, sim, do progresso intelectual, a gente precisa. Mas aqui a gente tem uma série de pessoas, de situações, de tecnologia que nos ajudam, não é verdade? Hoje a gente tem tradutor, aplicativos que faz tradução, tem coisas que eu nem sei citar aqui porque a tecnologia é veloz, né? Mas tem muita coisa que nos auxilia naquilo que a gente ainda não conseguiu avançar como progresso intelectual. A questão é, nós reencarnamos para progredir intelectualmente. Progredir intelectualmente nos ajuda nessa nossa situação que estamos aqui, reencarnados. Então, hoje, com a tecnologia tão avançada, aquele que avança vai aproveitar mais. A grande questão é, para que é que nós estamos aqui com todas essas experiências e essas oportunidades e essas ferramentas? O nosso progresso moral. Porque é esse o verdadeiro progresso. É esse que a gente vai precisar no mundo espiritual. Porque no mundo espiritual, a gente não tem matéria. A matéria do mundo espiritual é outra matéria, não tem nada a ver com essa matéria que está aqui. Então, o que é que de fato prevalece no mundo espiritual? A nossa condição moral, nosso progresso moral. Né? Então, já encaminhando para a questão da liberdade, que nós vamos concluir com a liberdade, a lei da liberdade diz assim, desde que juntos estejam dois homens, há entre eles direitos recíprocos que eles cumprem respeitar. Nós já respeitamos? Nos esforçamos, né? Já nos esforçamos. Nós que estamos aqui já nos esforçamos, vamos combinar, né? Mas não é o nosso maior desafio? No serviço, na sociedade,
dentro de casa, o tempo todo, não é verdade? E é preciso que nos lembremos disso. Porque assim como nós prezamos muito a nossa liberdade, o nosso direito, o nosso poder, a gente precisa lembrar que o outro também o tem. E na vida de relações, que serve para o nosso progresso moral, é assim que a lei da liberdade age. É uma lei. Então, essa é a questão 826. Na 833 ele diz assim, ó, no pensamento goza o homem de ilimitada liberdade. É verdade. Ninguém põe cadeado, né, ou empecilho no nosso pensamento. Né? Mas na 837 ele vai lembrar que é o que resulta dos embaraços que se opõem à liberdade de consciência. A gente tem a liberdade de pensamento, mas o que é então que oferece embaraços, dificuldades, né, vamos dizer assim, a essa liberdade de consciência? Constranger os homens a procederem em desacordo com seu modo de pensar, fazê-los hipócritas. A liberdade de consciência é um dos caracteres da verdadeira civilização e do progresso. Falamos de progresso para a gente entender, então, que a liberdade de consciência, portanto, respeitar a liberdade do outro, portanto, não exigir do outro uma atitude de hipocrisia, assim como não termos nós essa atitude de hipocrisia. Ele diz assim na 838, toda crença é respeitável quando sincera e conducente à prática do bem. Condenáveis são as crenças que conduzem ao mal. Muitas vezes, a gente defende ideias que a gente não se pergunta se aquilo resulta em algum mal. Porque pode não resultar em mal para a gente. Mas o bem não é feito ao outro. Se nós não estamos fazendo bem, nós estamos fazendo mal. Ele diz assim, será atentar contra a liberdade de consciência e colocar então empecilho nas crenças capazes de causar perturbação à sociedade? Muitas vezes a gente julga, né? A gente julga crenças. Não, aquilo é ruim, aquilo é mau, aquilo não é bom, aquilo causa prejuízo à sociedade. Então ele diz assim, ó, podem reprimir-se os atos, mas a crença íntima é inacessível. A gente lembrar que não adianta a gente conseguir convencer o outro socialmente pelas possibilidades, né, que nos são oferecidas, às vezes até pessoas que têm uma situação, uma condição deixa eu lembrar, diferente da nossa, né, uma condição diferente da nossa. Muitas vezes nós estamos numa situação privilegiada, a gente tenta impor aquilo às pessoas, a gente não impõe crença, né, a gente lembrar disso. Por isso é importante que a gente tenha forte na gente a nossa crença. Porque crença é algo que nós construímos. A gente pode eu posso até trocar uma ideia com a Patrícia me convencer da crença dela. Eu posso até lutar, né? Mas é algo que tem que fazer sentido para mim, né? Então é importante a gente saber justamente esse respeito pela crença, né? Quando ele diz assim, ele vai nos lembrar então que a liberdade de agir desde o nascimento, do livre-arbítrio goza o homem desde o seu nascimento, há liberdade de agir desde que haja vontade de fazer. Vontade aqui de novo, lembra? Estava lá na definição. Então, estando seus pensamentos em concordância com o que a sua idade reclama, a criança aplica o seu livre-arbítrio àquilo que lhe é necessário. Então, nós temos total liberdade? Nós temos o livre-arbítrio na totalidade? Nem a criança tem, nem o adolescente tem, e nem o adulto tem. Muitas vezes a gente se agora dizendo que tem livre-arbítrio, sem nem ter noção do que é de fato esse livre-arbítrio, essa liberdade. Ou não tem noção daquilo que limita essa liberdade. Né? Na 845 ele vai nos lembrar,
não constituem obstáculo ao exercício do livre-arbítrio, as predisposições instintivas que o homem já traz consigo ao nascer, ele diz, as predisposições instintivas são as do espírito antes de encarnar. Não há, porém, arrastamento irresistível, uma vez que se tenha a vontade de resistir. Lembrai-vos de que querer é poder. A questão do querer é poder está relacionada, então, ao quê? A ideia que nós já fazemos do poder que a liberdade nos dá. Nós temos essa consciência, nós conhecemos o limite da nossa liberdade. Como que nós exercemos essa liberdade? Porque ela está diretamente relacionada ao progresso. Se nós não progredimos moralmente, muitas coisas nós não seremos capazes de agir com liberdade. Ou a liberdade não será exercida para o bem, e sim para aquilo que a gente ainda não conseguiu construir de bem em nós. E é o quê? A ausência do bem ou mal, né? Aí na 866 ele vai nos lembrar assim, tu mesmo escolheste a tua prova, quanto mais rude ela for, e melhor a suportares, tanto mais te elevarás. Gente, não sou eu que digo, são os Espíritos. A grande questão é, nós aceitamos isso? Porque muitas vezes a gente quer a felicidade, a gente quer avançar, a gente quer que o Evangelho faça sentido na nossa vida, mas a gente aceita isso? A gente aceita. Primeiro, a gente reconhece o que é prova nossa. A gente reconhece que o principal objetivo de Deus para nós é o progredir, é o evoluir. Sem isso, a gente não está exercendo liberdade. A gente não está cumprindo a lei divina. Né? Porque a liberdade é também uma lei divina. Né? E na 872, ele fala assim, a vida corpórea lhe é dada para se expungir de suas imperfeições mediante as provas por que passa. Quanto mais se depura, tanto mais se diminuem os seus pontos fracos e tanto menos acesso oferece aos que procuram atraí-lo para o mal. Na razão de sua elevação, cresce-lhe a força moral. Duas coisas vamos nos lembrar aqui, então, para a gente concluir. Né? Primeiro, quanto mais a gente se depura, é a questão de quanto nós já evoluímos moralmente. É isso que nos dá a verdadeira proteção. Então, quando a gente se diz que tem liberdade, a gente desconhece a nossa condição, as nossas imperfeições ainda, que são a porta de acesso àqueles que nos influenciam ao mal. Muitas vezes a gente percebe pensamentos que não são nossos, pensamentos ali a nos arrastar, né? Puxa, mas eu sei o caminho que eu tenho que ir, mas eu acabo tendo pensamentos que me desviam desse caminho. Ah, são espíritos perturbando? São espíritos perturbando. Ou não. Pode ter espírito perturbando? Pode. Mas necessariamente é um espírito que nos arrasta? Se nós não fizermos o progresso moral, nós mesmos nos encaminhamos para esses pensamentos. Então, lembrando que a liberdade está justamente essa força moral que a liberdade, que ao exercer a liberdade, nós avançamos na felicidade, ela está relacionada então à nossa elevação. É muito importante a gente lembrar, eu indico, no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, caracteres do homem de bem. E a gente lembrar, ao concluir com isso aqui, qual o meio mais prático, mais eficaz que o homem tem de se melhorar nessa vida e de resistir à atração do mal? Não é essa a liberdade que nós queremos? Não é resistir à atração do mal? Não é fazer o bem? Não é cumprir todas as leis divinas? Santo Agostinho responde, um sábio da antiguidade disse, conhece-te a ti mesmo. E aí, gente, daria um seminário para falar do conhece-te a ti mesmo. A gente encerra com essa pequena dica, né? Grande dica de Santo Agostinho, pequena minha, humilde minha, mas é um assunto que é difícil, dói muito, mas é preciso a gente se conhecer. E o Espiritismo nos ajuda a nos conhecermos. Porque se vocês todos aqui, eu sei o nome de poucos, né? Encontrei a Patrícia, encontrei a Glória, conheci a Gabriele, mas
Eu sei dizer quem são vocês, cada um de vocês. Eu não preciso saber o nome de vocês, filha de quem, casada com quem. Eu sei que vocês são espíritos imortais, criados por Deus para progredir. Progredindo, vamos avançando na verdadeira liberdade. Então vamos, é um bom motivo, não é? Para a gente progredir? Fica a dica, né? Vamos então, neste momento, harmonizar nossos pensamentos, nossos sentimentos para falar com o Pai. Amado Pai, nosso Criador, como é bom, Senhor, quando nós te buscamos. Como que nós já temos construído de bom em nós. E, primeiro, para agradecer, Pai, quanto nós temos a lhe agradecer. Então, resumimos, agradecemos por tudo e agradecemos por todos que fazem parte da nossa vida. Agradecemos mesmo aqueles que não compreendemos e não aceitamos ainda, aqueles que estamos ainda aprendendo a amar. Agradecemos, Senhor, aquelas situações que ainda doem a nós, as situações que nós às vezes não compreendemos. São todas elas instrumentos para o nosso aprendizado, para a nossa melhoria, Senhor. E é assim que nós te pedimos, porque somos imperfeitos. Dá-nos, ó Pai, aquilo que o Senhor pode nos dar. Talvez a única coisa que o Senhor possa ainda nos dar, a força, Senhor. A força para progredirmos, para avançarmos. A coragem, Senhor, para enfrentarmos a nós mesmos e melhor nos prepararmos para avançar no nosso progresso e conquistar a nossa verdadeira liberdade. Que possamos ter, Senhor, nos ambientes em que estivermos, instrumentos do Teu amor, com o pouquinho que nós já construímos e com o esforço que nós temos de exercitar e aprender a amar.